Acordo da WhatsApp com o TSE é inadmissível e não será cumprido. Essa foi a declaração de Bolsonaro contra a lei em todos os sentidos e é o principal assunto de hoje. Também falaremos do absurdo discurso do Geraldo Alckmin, candidato a vice na chapa do Lula, e mais de toda a movimentação para impedir a candidatura do Moro, dando mais intenções de voto para Bolsonaro. Vamos tratar desses assuntos nesta Sexta-feira Santa, nesta Sexta-feira da Paixão, dia 15 de abril de 2022. Venho aqui agradecer com o coração na mão na Sexta-feira Santa o apoio, a ajuda que vocês que me acompanham aqui me têm dado, vendo os meus vídeos, o maior tempo possível, se possível todo o vídeo, comentando, dando boas sugestões, etc. Eu já faz algum tempo li este livro aqui. Este é um grande romance de Antonio Scurati, um autor milanês, ou seja, lombardo, a respeito do que ele chama de M, o filho do século. M, o filho do século, é Benito Mussolini. E Benito Mussolini é o personagem desse livro de 800 páginas sobre a sua ascensão à carreira política, né? E a motochata, essa técnica de fazer passeata de comício eleitoral, foi usada pelo Partido Fascista, que ele fundou lá na Itália, pátria do Mussolini e do autor. A leitura desse livro está bastante atual aqui com o Bolsonaro. O Bolsonaro resolveu fazer uma motochata patrocinada por empresário que fornece material, equipamento ao Exército Brasileiro, o que já é um ilícito que já deveria ter chamado a atenção das autoridades, se houver autoridade no Brasil, para esse absurdo. Uma motochata usando dinheiro público, segundo a Folha de São Paulo, 5 milhões de reais, não é pouco dinheiro não nesse momento de escassez no Brasil, e antecipando a campanha. Não pode fazer campanha, isso aí é campanha. Se isso não for campanha, o que é campanha? Se motochata não for comício, o que é campanha? E na campanha fazendo um discurso subversivo. Primeiro o seguinte, não será cumprido. Um acordo do Tribunal Superior Eleitoral com o WhatsApp não poderá ser cumprido porque o Bolsonaro não quer, porque prejudica as intenções do Bolsonaro, porque prejudica o interesse que o Bolsonaro tem em disseminar fake news. Isso é quase, além de ser um crime, é a confissão de outro crime. Porque Patrícia Campos Melo, repórter do UOL e da Folha de São Paulo, denunciou em 2018 o uso de disparos de WhatsApp proibidos pela lei na campanha do Bolsonaro. Isso nunca foi esclarecido, o Tribunal Superior Eleitoral nunca o puniu por isso e está ele agora ameaçando o próprio tribunal de impedir que isso aconteça agora. Por quê? Porque o WhatsApp anunciou que vai criar um novo tipo de mensagem, de grupos chamado comunidades, que maximiza o grupo e que permite um verdadeiro incremento de mentiras, de fake news. E o Tribunal Superior Eleitoral fez um acordo com o WhatsApp para que isso fosse adiado, essa estreia, esse lançamento fosse adiado para depois das eleições. Então o Bolsonaro comete um crime ao antecipar a campanha, financia um comício, uma passeata de motos com dinheiro público, e tem essa passeata organizada por um fornecedor de material para o Exército, como denuncia o jornal O Globo. Quer dizer, está tudo aí envolvido no mesmo crime, que é um crime que já deveria ter sido devidamente investigado e punido. E não esperar que o tempo passe e depois ameaçar, olha, não vai haver mais, como o Tribunal Superior Eleitoral fez. Na primeira
página no jornal o Globo desta sexta-feira santa, tem outro crime, o deputado Daniel Silveira desafiando o Supremo Tribunal Federal e participando de manifestações públicas no Rio de Janeiro, fora do perímetro em que ele está destinado. Eu tenho uma posição contra essas decisões do TSE, mas elas precisam ser cumpridas. E elas não são cumpridas, no caso do Supremo Tribunal Federal e não do TSE, mas as decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal não são cumpridas porque as autoridades máximas dos nossos tribunais superiores não se dão ao respeito. Agora mesmo, nós estamos sabendo que já faz mais de mês que Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, mandou o Senado Federal e a Câmara delatarem, denunciarem todos os receptores de emendas milionárias do chamado orçamento secreto, e o Congresso não está nem aí, quer dizer, não cumpre a determinação, o TSE não tem força para fazer cumprir, e aí nós ficamos nessa situação sem lei, porque o TSE e o STF não têm força para fazer cumprir a lei, o Senado e a Câmara não cumprem a lei, são homens que estão se candidatando para fazer novas leis no Brasil, né? Aliás, por falar em candidatura, um grande assunto que está tendo uma enorme repercussão é o lamentável discurso de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, ex-líder prócer brasileiro do Partido da Social Democracia Brasileira, do PSDB, até provocando constrangimento no próprio candidato a presidente Lula. Todo mundo com quem eu conversei nesta manhã falou comigo sobre o evidente constrangimento do Lula ao lado do Geraldo Alckmin, aos berros, contrariando toda a sua biografia, né? Hoje, inclusive, eu estou aqui pedindo a você, convidando você para acompanhar a entrevista, o Neumann Entrevista desta semana, que eu gravei com o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, e que vou pôr no ar, vou pôr aqui aqui no nosso canal do YouTube, amanhã, sábado, 16 às 3 horas da tarde. E nessa entrevista nós vamos debater essa atitude de Geraldo Alckmin, que ele era um político razoavelmente inexpressivo, muito ligado ao Mário Covas, e foi vice do Mário Covas. Mário Covas morreu no exercício do mandato e ele assumiu. E agora, não sei se ele está querendo que a história se repita em nível federal, está se candidatando aí na chapa do Lula, do PT, a eleição de 2022, deste ano de 2022. Eu quero também comentar um artigo muito bom da minha colega Eliane Cantanhede, no Estadão hoje, mostrando que todo o embaraço, a falta de tino que tem sido demonstrada pela tal da terceira via, tem favorecido o Bolsonaro, a ponto do Bolsonaro estar chegando ali muito próximo, em termos de intenções de voto na pesquisa, as intenções de votos do candidato favorito, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. A campanha indecente contra o ex-juiz Sérgio Moro praticamente não, já o tirou do combate, e isso aí tem muito voto que seria do Moro que passa para o Bolsonaro, não vai passar para o Lula nunca, né? Votos de pessoas que são antipetistas, quer dizer, de repente, não mais que de repente, como dizia o poeta, nós estamos diante da perspectiva de repetir 2018 elegendo o Bolsonaro nessa reedição, né, de um antipetismo que se apropria de métodos fascistas para a conquista de eleitores normalmente neutros ou de centro, para o voto à direita, para evitar a nova corrupção, a neocorrupção do lado do PT.
Eu quero também daqui de São Paulo mandar um grande abraço para o grande poeta Floresvaldo Matos, da geração de Glauber Rocha, a geração da chamada de Mapa. Mapa era o nome da produtora de Glauber Rocha, o baiano que dirigiu Deus e o Diabo na Terra do Sol, que eu considero um dos 5 maiores filmes de todos os tempos, e que deu nome ao Cineclube Glauber Rocha, do qual eu fui presidente aos 14, 15 anos de idade em Campina Grande, na Paraíba. Parabéns, Floresvaldo, grande poeta baiano e grande figura, né? Eu, então, já falei aqui na entrevista que vai para o ar com o José Aníbal, neste fim de semana, e continua no ar também o Dois Dedos de Prosa, que eu gravei na terça-feira passada e que contém histórias muito interessantes, contadas pela minha amiga Nélida Pion, acadêmica da Academia Brasileira de Letras, notícias entre as quais se destacam, né, a última vez que eu estive com Lígia Fagundes Telles, que foi num jantar na casa de Celso Laffer, quando a Nélida entregava a cátedra José Bonifácio de Andrade Silva, da USP, ao ex-primeiro-ministro espanhol, amigo dela, Felipe González. Nessa ocasião, a Nélida conta um detalhe, que a Lígia, que morreu com 104 anos, conforme se descobriu agora, quando foram recuperadas as certidões de nascimento dela, então isso faz 2 anos, foi antes da pandemia, então ela teria 101, 102, né? E ela, o tempo inteiro no jantar, pegava da bolsinha o espelho e ficava se olhando. Lígia era uma mulher muito bonita, mas tinha uma beleza discreta que preservou até a hora da morte. Amém. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé.